Meus irmãos, eu quero recomendar um livro que eu achei simplesmente fantástico. Uma leitura que me agradou muito. É o Apocalipse de Abraão. É um pseudoepígrafe muito interessante. Ele narra a trajetória de Abraão, desde quando ele sai da parentela do pai dele, Terá, né? Começa a contar como é que foi a vida de Abraão, ainda no lar do pai dele, que o pai dele manufaturava ou fabricava ídolos, né, com as próprias mãos, vários tipos de ídolos, de tudo que é tipo de coisa, né? Só que o interessante é que Abraão nunca acreditava nesses ídolos, ele ajudava o pai dele, obedecia o pai, como era muito costume na época, a reverência ao pai e tudo mais. Abraão, de certa forma, zombava dos ídolos do pai dele e nunca, de fato, acreditou, né? Então narra, quando conta detalhes, né, desses ídolos, como é que o pai dele Terá fazia, no que Abraão ajudava. Então um dia Abraão orou a Deus e realmente Deus chamou a Abraão. Interessante que Abraão, o pai dele morreu com a casa caindo sobre a cabeça dele, né? Pai de Terá, aliás, pai de Abraão, Terá, morreu com a casa caindo sobre a cabeça. Como diz aqui nessa passagem, afasta-te de teu pai Terá, abandona a casa, para que também tu não encontres morte nos pecados da tua casa paterna. Aí diz Abraão, encaminhei-me para a saída, não havia ainda chegado ao portão do pátio quando aconteceu um tremendo estalo de trovão, com fogo caindo do céu que queimou a meu pai, sua casa e tudo quanto nela se encontrava, até ao chão, a 40 côvados de profundidade. Olha que tremendo, parece um meteoro, né? Então narra a trajetória de Abraão, quando o anjo aparece a ele, Abraão começa a entender, a compreender aquilo que Deus vai ensinando. Deus começa a mostrar mistérios a Abraão. Abraão jejua por 40 dias. Deus manda Abraão sacrificar no monte um animal. E lá aparece Azazel, né? Que é o bode emissário, demônio Azazel. Muitos dizem que é o próprio Satanás. Azazel também é mencionado no livro de Enoque como o maioral daqueles caídos, anjos caídos, né? Que fala lá no livro de Enoque. E também fala em Levítico 18, fala de Azazel também. Então, ali aparece Azazel para tentar Abraão, né? Assim como todas as narrativas até dos livros de Adão e Eva, a história do universo, Adão e Eva 1, Adão e Eva 2, e toda a trajetória de todos os filhos de Adão, sempre Satanás tentando derrubar e destruir. E não foi diferente com Abraão. Então mostra aquilo que Abraão passou a promessa de Deus a Abraão, que daria uma nação, um povo numeroso, que mostra o cânticos também que os anjos cantavam, e Abraão também, um cântico. E o interessante também que esse livro fala detalhes de alguns anjos, alguns seres que Abraão viu nessa visão que Deus deu a ele. Fala também de hierarquia angelical, aquilo que Abraão viu, né? E depois Deus começa a falar a Abraão acerca do final dos tempos, o fim dos tempos, né?
como é que seria a condenação de Satanás e seus anjos. Então, é um livro que também fala do Messias, a vinda do grande prometido Senhor. Aqui tem uma frase que diz assim, deixa eu ver se eu acho aqui. Deus fala que o tempo seria abreviado também. Deus fala a ele que enviaria 10 pragas, né, que reporta até a Moisés, né, e o Egito. Então é interessante que Deus fala a Abraão que ele mesmo viria em carne também nesse livro. Então, enfim, é um livro tremendo. É um livro que fala muita coisa, fala acerca de Leviatã também, né? Quem gosta de estudar acerca de Leviatã, que está descrito na Bíblia também, escrito no livro de Jó, e não me lembro outro agora, de cabeça. Então, é uma leitura muito boa, ele fala muito mais coisas, são muitas coisas aqui, eu realmente vou riscando e anotando tudo, sempre com a Bíblia ao lado, né? A gente tem que sempre ler esses apócrifos, sempre com a Bíblia, para a gente poder ver se não tem nada discrepante, nada fora de contexto, da contextualização bíblica, né? Tem muito cuidado com isso, é aquilo que a gente sempre recomenda, que eu sempre recomendo, né? Para ler algum apócrifo, a gente tem que ter uma base bíblica boa, um conhecimento mínimo bíblico, né? Para a gente poder ter um entendimento melhor e não cair em armadilhas, né? Então aí, ó, sempre é bom anotar, escrever aquilo, depois ler, depois só pesquisar no livro, também é mais fácil de achar as questões mais importantes. Então é um livro que eu recomendo, achei interessantíssimo, tá? Claro que todos esses livros apócrifos também tem algum outro erro de tradução, a gente tem que compreender, entender, às vezes a palavra não é bem aquela, mas a gente tem que pegar o sentido, o contexto que é importante, tá? Mais adiante estarei falando de outros livros. Deus abençoe os irmãos.